sistema. Então aqui, ó, a gente já tem uma primeira pergunta. Deixa eu pôr só em modo de apresentação, que fica mais fácil. Muito bem, já tem algumas perguntas. Vou ler essa primeira pergunta aqui. O que constará no Código de Obras quanto à responsabilização do WAVE? Pois é notório que os recursos não são distribuídos na vizinhança e não há fiscalização quanto a isso, e a vizinhança tem sofrido. Bom, pessoal, com relação à pergunta, hoje a gente tem uma legislação específica, que é do WAVE, né, e nela consta responsabilidades do empresário, né, na mitigação do seu impacto, de que até a data da entrega do habite, se ele não cumprir aquela mitigação, ele não recebe o habite, ok? Então, a gente sabe que essas obras têm impactos positivos e negativos. Os impactos negativos, ele vem na mediação desse impacto na saúde, na educação, na assistência, na requalificação de uma praça, numa recuperação de um patrimônio. Então, é um colegiado, que é o Comitê Técnico do WAVE, que define essas mitigações. Então, não sou eu presidente, nem a equipe de coordenação. Esse empreendimento, ele tem um relatório, que é o WAVE e o RIT, é distribuído para as secretarias na reunião do Comitê Gestor indicam. Existe uma exigência legal na lei, né, que as mitigações têm que ficar no raio de 2,5 km, tá? O que acho que levou, né, o nosso contribuinte aqui a dizer que não há fiscalização ou não há distribuição na vizinhança, é mais a questão da INDEC, que há muitas trocas de mitigações de locais aonde o RIT exige um ponto de ônibus, uma sinalização horizontal vertical, um semáforo inteligente, né? Por quê? Porque o empresário, ele tem às vezes 4 anos de acordo com o cronograma para executar o seu empreendimento. E a cidade é muito mais dinâmica com isso, principalmente na questão da mobilidade. Então, às vezes, vem uma demanda de uma comunidade daquele bairro, ou uma demanda de um vereador que está atendendo um pleito daquela população, e ainda é que é obrigado a executar essa obra, não dá para esperar o empreendedor. Então, o empreendedor, na hora de executar, aquela mitigação para aquele local ela já foi executada, já foi sinalizada, já foi pavimentada, já foi colocado um ponto de ônibus, de acordo com a cidade que é dinâmica. Então, há-se trocas de mitigações na INDEC em razão deste fator. E, às vezes, não é naquele local, e sim vai ser no outro local em razão de que isso já foi cumprido. A questão da fiscalização existe, porque essas obras, quem delega a execução dela é cada secretaria.
e ela que expede a ordem de serviço. Olha, vai lá reformar uma escola, então é a educação que dá essa ordem de serviço, ela passa a ser responsável em fiscalizar e dar o termo de quitação da obra. Porque sem o termo de quitação, a gente não libera a licença de operação do empreendimento e, consequentemente, não libera o habites. Então, cada secretaria tem o seu papel de, além de indicar mitigação, fiscalizar. Além de que também nós temos a Secretaria de Gestão de Controle, né, gestão de controle, que é a secretaria que faz a gestão desses TACs, que é o professor Alberto, secretário, que vem acompanhando e vem notificando também algumas empresas pela morosidade em cumprir aquela mitigação. Olha, o seu TAC está para encerrar aí os 4 anos ou 3 anos, você ainda não executou sua mitigação. Então, isso, a gestão e controle tem feito esse acompanhamento, tá bom? Próxima pergunta. O Código de Obras abrange só edificação ou também uso do solo? Eduardo. O Código de Obras abrange só a edificação, mas os parâmetros são de uso e ocupação do solo. Então são legislações correlatas, né? São legislações irmãs, complementares. Então não há... a revisão do Código de Obras do ponto de vista da construção. Certo? Obrigada. Próxima. Gostaria de saber sobre o número da equipe técnica para análise de projetos de regularização de imóveis. Qual que é o número? Vai lá, Carol. Agora, a gente estava com um número pequeno de funcionários, realmente, porque muitos se aposentaram em 2004, e aí em 2005, que foi ano passado, a gente não... 24. Ufa, 20 anos. 24. E aí a gente não tinha equipe para repor, né, Esther? A gente não tinha equipe para repor porque não tinha concurso em aberto. Então, em 2025, ano passado, foi aberto o concurso público e os nossos 4 engenheiros e 4 arquitetos chegaram essa semana. Eles tomaram posse, né, convocados, né? E agora eles vão fazer todo o encaminhamento junto à contratação, a portaria e tudo mais, mas eles já foram chamados, já aceitaram, a gente já distribuiu os 4 engenheiros e arquitetos dentro das secretarias, então a gente teve um incremento aí de 8 funcionários para ajudar na regularização, tá? E no EIV também. E aí foi essa semana mesmo, a gente estava em reunião, né, falando sobre e aí chegaram eles, foram apresentados. Eu fiquei bem contente, até porque muitos vieram de municípios vizinhos que passaram no concurso, que inclusive têm experiências na aprovação, que eram técnicos de HU em Valinhos, então a gente está bem otimista aí, porque todo funcionário que entra precisa de um tempo de capacitação. Eles não chegam dentro da nossa legislação sabendo aprovar um projeto. Então, mas eu percebi que o nível de qualificação deles é muito bom e eu acho que isso vai agregar a equipe. Muito bom. Próxima pergunta. Depois da consulta pública, quais as diretrizes para a elaboração do novo código? As diretrizes, elas estão estabelecidas naquelas premissas norteadoras, né? Da desburocratização, da simplificação, da autodeclaração, transformação digital. Então, estão trabalhando dentro da atualização da legislação, sob da simplificação e desburocratização do Código de Obras e Edificações. Nós temos um cronograma até janeiro, salvo engano, de 2027. Nesse meio tempo, serão realizadas, finalizado o nosso diagnóstico com a equipe da Prefeitura e as outras secretarias envolvidas. A partir daí, a proposta e um debate de uma minuta pela Prefeitura e depois essa participação social ampliada. E aí nós chegamos no final do ano, provavelmente vai ter o recesso legislativo e essa discussão mais política na Câmara Municipal ficaria para 2027. Obrigada. Próxima pergunta. Eu acho que essa é a primeira. Que é como tem sido... Acho que é uma anterior. Volta uma para trás, deixa eu ver. Esse a gente já respondeu. Essa deve ter entrado depois. Como tem sido pensado o regramento
para reconhecer as construções provenientes de regularização fundiária, uma vez que hoje essas construções não conseguem se adequar à norma. Pessoal, eu provoquei essa pergunta, né, porque hoje nós temos em Campinas um programa de regularização fundiária. Nós regularizamos em torno de 23 mil matrículas e eu tenho 23 mil casas irregulares em cima dessas matrículas. Então, por quê? Muitas vezes o nosso código de obras não dá atenção, não responde, não tem meios. Então, deixo aqui a provocação para a gente pensar em alguma coisa em relação a essa questão. É que a provocação do Marcelo, secretário adjunto da Habitação, acho que ela é importante porque a gente, para não ter uma outra lei que prevê a regularização dessas construções que foram objetos de REURB-S, REURB-E, é mais AS, né, Marcelo? Onde a prefeitura titularizou essas propriedades, hoje ele tem na posse uma matrícula e um terreno. Mas ao verbar a construção na matrícula não é possível, porque não dá o habite. Então, será que é o caso, no Código de Obras, abrir um capítulo para a gente discutir essas construções numa forma inclusiva, de parâmetros flexíveis, para não ter que ter uma outra lei que permita isso, né? Então, trazer ao debate essa discussão, juntamente com o Conselho da Habitação que está aqui presente, essa contribuição de como a gente pode abordar dentro do Código de Obras, não só a questão de sustentabilidade, a questão ambiental, mas a construção inclusiva, a moradia, né? Eu acho que é isso. Maravilha, obrigada. Vamos ver se tem mais alguma. Acho que essa é nova, né? Acho importante a renovação do código, porém tão importante quanto é o WAVE, que impacta no desenvolvimento urbanístico da cidade. O que será feito com relação aos grandes projetos de grande impacto? Claro. Fone, dá o microfone para ele. Boa tarde. Então, a minha conclusão com relação a essa pergunta é que você disse dessa união das secretarias, de tentar fazer com que haja uma integração maior em todos esses projetos para que tenham, né, sempre tem um começo, meio e fim de todos os processos. O estudo de impacto de vizinhança ele é extremamente importante nesse processo todo, né, porque assim, hoje ele teoricamente era um balcão virou um balcão de negócios, porque você tem um determinado empreendimento que destina 3 milhões de reais de impacto de vizinhança para retorno, de contrapartida. E aí esse investimento você dá 10 computadores para uma determinada, não está ajudando em nada no desenvolvimento ali daquela vizinhança. Então eu acho assim, hoje, por exemplo, nós temos lá no nosso bairro, estão sendo lançados um conjunto de prédios que o bairro já tem 25 mil moradores. Vão ser implementados mais quase 1.000 pessoas morando ali. E o que foi designado desse valor foi um ponto de ônibus, que não tem mais nem lugar para colocar ponto de ônibus. Então, eu acho que assim, é uma incoerência, né, nessa questão de que, poxa, o que vai ter de problemas ali? O que eu posso reservar para que, tudo bem, não tem hoje o problema, mas vou ter amanhã esse problema. Vai me causar um problema urbanístico, viário, assim, que vai trazer um problema para a cidade amanhã. Então acho que essa integração e fazer com que isso tenha também uma pauta dentro desse corpo, dessa diretriz, acho que é muito importante, né, para todo o desenvolvimento da cidade. Vendo esse estudo como uma preocupação das edificações, de como vai ser até não inclui o uso do solo, mas que é uma outra questão, mas a secretaria está ali junto, a secretaria faz parte desse processo como um todo. Como você chama? José Eudes. José, eu acho que é importante a sua colocação, inclusive ela traz, junto com as 16 entidades, essa discussão de qual é a destinação realmente do WAVE, né, para essas políticas públicas, que ela não é para custeio.
Concorda? Não é para compra de equipamentos, não é para um software, e sim é uma requalificação dentro da questão urbana, de um patrimônio, de uma praça. Então, essa discussão está internamente, isso que eu quero te dizer, inclusive já levei ao conhecimento do nosso prefeito, que a gente precisa capacitar a nossa equipe técnica, né? Tanto que a saúde, quando destina uma mitigação lá na ponta, ela cai na regional e às vezes ele não sabe o que é um EIVO, o que é um impacto. Então a gente precisa fazer essa oxigenação interna de que qual é esse instrumento tão importante do Estatuto da Cidade e qual a sua destinação que tem que ser feita. Né? A questão do custeio, que é a compra de equipamentos, isso está dentro da dotação de cada secretaria. E aí surgiu a ideia de a gente fazer uma cartilha, que aí a gente está, isso foi antes de eu sair de férias, voltei essa semana, nessa construção da cartilha, junto com a participação popular, daquilo que aquele empreendimento, de acordo com o seu uso, é importante e o que ele impacta. Por exemplo, um supermercado, o que vai impactar numa escola, numa saúde, entendeu? E sim, o uso comercial, ele vem para além da empregabilidade, requalificação do entorno, mas é uma praça, é um viário, é um alargamento de calçada, é uma transposição. É nisso, porque ele não gera uma demanda permanente como a moradia que requer mais salas de aula, mais demanda de posto de saúde. Então, a gente está avançando internamente para que a gente crie essa cartilha de acordo com a atividade, com o uso, as suas mitigações. E a gente vai levar essa cartilha à sociedade para participar. E também levar uma forma de que as secretarias ouçam a comunidade do bairro. Porque a gente tem, o pessoal do CISPAR falou assim, mas a gente não foi ouvido. Às vezes a necessidade que a secretaria indica não é a necessidade da população. Então, como fazer com que a população participe desse processo de indicação das mitigações? Então, isso está fazendo com que a gente revê os nossos procedimentos internos para que torne não só a sociedade mais participativa, mas que a gente também tenha a destinação deste recurso mitigador para uma finalidade que é a mitigação desse impacto no entorno e não para custeio. Tá? Então isso já está na nossa pauta e a gente já teve essa conversa com o nosso prefeito e ele já deliberou para que a gente possa avançar nesse amadurecimento interno entre as equipes, tá bom? Pois não, queria falar sobre o EIV também. Você... Sobre o WAVE, você colocou... Não, eu não coloquei, eu quero falar agora no meio do assunto que está rodando. Quer aproveitar? Oi, boa tarde. Tereza do Resgate Cambuí. Assim, tudo é falado muito bonito, mas até hoje muita coisa não funciona. Nós ainda temos aquele pontilhão perto ali de onde era o sanatório, que é um TAC daquele prédio, não resolvido até hoje. Tinha que ampliar a passagem embaixo do trem. Tá lá. Qual é o empreendimento? Onde era o hospital. Como chama aquele hospital? Esse mesmo. Ele tinha que ter ampliado o embaixo do pontilhão, que tem um farol que só passa um carro de cada vez. Isso deve fazer pelo menos uns 10, 15 anos, sei lá quantos anos. Tereza. É um TAC. Não, peraí, tem mais coisa. Uma outra coisa também, o Banco Santander ficou de ampliar a avenida para 30 metros, sei lá quantos metros, não fez em X anos, 10, 20, sei lá quantos anos. Agora ele pagou um dinheiro e ficou tudo certo, ou seja, o trânsito continuou horroroso, a avenida não foi ampliada, então assim, não sei até onde adianta. E a minha impressão é uma cidade que é uma coxa de retalho. Eu vou dar um exemplo de um empreendimento que passou pelo Condema semana passada, que nós fizemos um parecer, é o prédio Vita, se não me engano, ali no Jardim Primavera, ou não é do Primavera, é do lado, como chama? Não. É onde tinha a fazenda da Rangel ali. Bom, X, por ali. A área é totalmente de chácaras, passou para fazer um projeto de asfaltar a rua, que não tem asfalto. Então, você vai, em vez de você implantar uma solução baseada na natureza, você vai fazer aquela coisa horrível de 100 anos atrás. Tá certo? E é falta de planejamento. Um prédio de 102 apartamentos num lugar de chácara. Então, assim, o planejamento é zero. Para você poder fazer esse prédio, você tinha que ter a infraestrutura básica no bairro.
Então, assim, eu questiono muito com as coisas que passam pela gente. Obrigada, Tereza. É do com Vários conselhos. vários conselhos. Tereza, Não vou vários nem conselhos. numerar, um monte de conselhos. Mas é uma participação importante. Tereza, a questão desse da abolição, eu sugiro a senhora fazer um via SEI, até para a gente encaminhar a Secretaria de Gestão e Controle e as pastas, para a gente dar a resposta correta, se está atrasado, que período que está na elaboração dessa mitigação, que eu não tenho como dar essa resposta, porque não está sobre a minha gestão isso. O TAC Santander é um TAC do antigo GAP, que era Grupo de Análise de Projetos Especiais, não é EIF, então é antes de 2018, e aí tinha uma necessidade do TAC Santander fazer todo aquele alargamento da José Pina Máxima, mas tem um empreendimento artesano que vai fazer e deu sobreposição de obrigações, e um acordo com o Ministério Público se decidiu, com a presença do Dr. Arthur, a destinação desse recurso no fundo do município. Então, esse recurso de 25 milhões, está sendo destinado, foi depositado. Então, esse recurso não se perdeu, está na prefeitura. Mas foi um acordo com o Ministério Público, então a gente não tem que vamos dizer, questionar, né? Então, você está na sua todo o direito de saber as informações. E a questão da mansão em Santo Antônio realmente é uma área de chácara, por isso que a exigência foi a pavimentação, a drenagem, né, e essa questão de ter infraestrutura suficiente para que esse empreendimento fosse liberado. As soluções baseadas na natureza é um instrumento novo. Então, a gente está internalizando dentro desse clima, dentro do planejamento, criando um manual. O Ministério Público tem cobrado com a doutora Luciana, junto à Secretaria de Infraestrutura, um manual que forneça aos empreendimentos novos, como que é a drenagem, como é a captação dessa água, como implantar. Então, isso é um instrumento que hoje as cidades vêm adotando e à época não existia isso. Mas a exigência da via pavimentada para empreender e aprovar o projeto, isso foi feito. Está pronto, Grande? Sim, mas eles não estão com a BITS, enquanto não fizer a pavimentação, que é a da Build. É Vita? Build e Vita, né? A mesma empresa. É a mesma empresa. Mas com relação ao primeiro questionamento, abre esse aí para nós, a gente encaminha a gestão e controle, tá bom? Tá bom, obrigada. Aí a próxima dúvida, se é sobre a pesquisa, nossa consulta pública, né? Então, se entendi corretamente, o número total de respostas foi 52, isso, esse está até bem transparente, a gente deixou realmente o resultado ali. Como vocês analisam esse resultado? Como foram definidas as opções apresentadas aos respondentes? Então, a pesquisa, a consulta, ela é de múltipla escolha. Então, você tem as opções que foram apresentadas, foi em conjunto com a equipe da prefeitura, e aí você sempre tem outros, né? Você tem as opções, não estou contemplado, a partir das propostas que estão ali, aí o outro permite que você, então, coloque, né, o seu questionamento ou, enfim, a resposta àquela pergunta. Como que a gente analisa o resultado? Nós estamos trabalhando sobre isso ainda, né? Assim, o que é muito claro é que os temas que foram colocados na pesquisa, eles estão em diálogo com o que a gente está propondo no debate com o Grupo G15 e com a equipe da Secretaria de Urbanismo. Então, assim, nós estamos trabalhando soluções baseadas na natureza e vale dizer o seguinte: há muito poucas publicações ou uma regulamentação normativa, até uma instrução normativa que fale sobre isso, sobre a bioarquitetura ou as próprias SBNs. Né? Recentemente, o CDHU ele publicou um caderno que está sendo utilizado como referência para a gente conseguir ter como realizar, né, essas soluções baseadas na natureza e trazer isso para um código de obras e edificações a partir dessa regulamentação, né? Então, assim, nós estamos trabalhando sobre a análise desse formulário que teve, de fato, uma adesão baixa, né? Então é mais uma amostragem mesmo. Acho que a gente vai deixar esse QR Code aberto para vocês hoje também responderem, sugerirem, e vamos em frente, né? Acho que nós estamos num processo de revisão da legislação, considerando todas as legislações correlatas. Não estamos trabalhando
numa bolha única, né? O resultado é o código de obras, mas a gente tem uso e ocupação do solo, CECLIMA está com a gente, INDEC, SANASA, CEINFRA. Então estamos fazendo, né, uma discussão multissetorial mesmo, intersetorial, para a gente entender como é que nós vamos construir conformidade, né, nessas secretarias a partir dos processos que são analisados. E no final aqui a gente vai deixar o QR Code para vocês também responderem. Próxima pergunta. Qual é o e-mail da Secretaria de Gestão? Foi a Tereza que pediu? Não, eu estou achando no site. Ai, no site. Eu devo ter também. No site da prefeitura, né, olha, coloca lá as secretarias, você tem a Secretaria de Gestão. E aí tem o e-mail do gabinete do secretário de Gestão e Controle, tem os e-mails da secretaria também. E se quiserem ligar na Secretaria de Urbanismo, no telefone 2116-0873, é o ramal da minha secretária Rosa, ela pode também fornecer quem fez a pergunta. Maravilha. Próxima. Com base no resultado obtido, como vocês irão proceder? Aí é mais sobre o cronograma ou é o diagnóstico? A gente está no momento agora do diagnóstico, então é de escuta e conversa e abertura para entender as necessidades, escutar as sugestões de melhorias, né? Inclusive o momento de agora com os conselhos é a primeira fase, né? Primeira etapa de escuta. Enquanto método, a consultoria ela analisa todo o arcabouço legal do ponto de vista do licenciamento, né? Então a gente está sistematizando de forma qualitativa o olhar da consultoria sobre o processo de licenciamento e fluxos de processo. Toda sexta-feira acontecem os encontros, né, com o G15 na parte da manhã, e aí a gente leva, o método são as oficinas, são atividades, ferramentas e planejamento, a partir do que a consultoria propõe no seu olhar qualitativo sobre o processo de aprovação, fluxo de processo, legislação, e aí a gente vai discutindo, debatendo de forma intersetorial, né, e vamos construindo ali, né, um olhar crítico, né, sobre o processo de aprovação, considerando a intersetorialidade. E aí nós estamos com um prazo para apresentar esse relatório até o final de agosto, primeiro relatório, né, do diagnóstico, onde vai sistematizar todo o que está sendo coletado junto a esse grupo. Há também na parte da tarde, nas sextas-feiras, os encontros mais técnicos específicos. Então a gente fez uma ação, uma oficina de trabalho com a equipe de analistas da prefeitura, fizemos uma oficina de trabalho com a equipe de fiscais da prefeitura, e sempre não é um processo de fala o que quer, não é isso, é organizado, né? A gente trabalha dentro do método, né, onde isso tem uma estrutura adequada, vamos coletar o que é necessário a partir do que a consultoria entende importante para a revisão do Código de Obras e Edificações, sempre alinhado com a equipe da prefeitura. A Secretaria de Urbanismo coordena esse processo, junto com a Comunitas, e semana a semana nós vamos avançando junto. E daí, posteriormente... A sequência aí nós vamos entrar agora na legislação. Então vamos pegar agora o arcabouço, né, qual as interfaces entre as legislações, levantando todo o quadro da legislação, que é grandão. O Código de Obras é mas estamos falando de decreto, de outras legislações. Então não é tão simples o que está sendo feito. Não é só o resultado da legislação em si, ela vai ser revisada. Mas, assim, construir a conformidade é o maior desafio. E a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, aí nós vamos passar para a fase propositiva, prognóstico. Vamos discutir a minuta, né? Enquanto prefeitura. A prefeitura é proponente. Então, vamos discutir a minuta, vamos olhar o diagnóstico e vamos tentar avançar. Vamos avançar. E aí, nós vamos colocar isso depois à disposição, né, da sociedade civil, dos conselhos municipais, entidades, e por aí vai até chegar o debate político na Câmara Municipal, que é lá que tudo se finalizará, né? O encerramento acontecerá lá. Maravilha, obrigada. Próxima pergunta. Essa acho que já foi. Já pode colocar como respondida. Eu acho que foram todas. Podemos abrir? Alguém quer? Se alguém quiser trazer algum ponto, ou fazer uma pergunta. Uma pergunta, ainda
Enquanto dúvidas? Sim? Bem? Isso não foi? Essa é nova. Acabei de responder. Em quais momentos do processo de revisão de Código de Obras a sociedade civil será convidada a participar? De alguma forma já está, né? Vocês são representantes da sociedade civil também como membros do conselho. Mas a gente tem, acho que ali em setembro, vamos dizer assim, né? Mais para frente. Já tem enquete, então nós vamos começando a coletar, mas vai ter um momento de participação efetiva mesmo, apresentação do projeto, sugestões, de fato. Hoje nós estamos olhando as sugestões de melhoria num contexto mais amplo, né? Num primeiro grande guarda-chuva, vamos dizer assim. É claro que a gente vai ter que entrar, tudo que a gente foi coletando é importante, tudo isso vai ser sistematizado. Depois a gente vai se aprofundar, né, tecnicamente, né, dentro do que o Código de Obras se propõe a licenciar. Vai ter audiência pública, né? Segue o rito, né, Carol? Audiência pública, conselhos municipais. No diagnóstico, depois na proposição e escuta, né, de melhorias, e depois na audiência. 3 momentos, grandes momentos. E eu acho que é isso, né, de perguntas. E a gente tem agora um segundo passo, que daí é, de fato, colher de vocês as sugestões de melhorias. Começar essa coleta, né? Começar isso. E daí, claro, a gente está aberto, mas o que é um QR Code também, mas daí as sugestões que vocês vão dando, a gente já vai vendo aqui todo mundo. E eu posso ir lendo e a gente pode... E se quiser alguém abrir o microfone, pedir a fala, também é bem-vindo. Só pôr o próximo slide, aí é para cá. Aí... É o mesmo QR Code, se você estava com ele já, ele já vai mudar automaticamente no celular. Senão é só clicar ali, ler, faz a leitura, e aí colocar sugestões de melhorias. Um sistema único de aprovação num lugar só. Que mais? Oi? Pois não? Não, só quis agradecer a presença de vocês, foi muito interessante. Obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos a sua participação e presença aqui. É importante demais para a gente. Obrigada. Mais alguma, gente? Alguma sugestão? Diga. Pode fazer. A gente está aqui com o registro. Pode ser sim. Não tem problema não. Aqui é ruim para fazer isso. Apesar do celular ser grande, o dedo também acho que é meio grande. Ou falta coordenação. Boa tarde a todos, né? Meu nome é André. Eu só gostaria de sugerir a vocês, vocês sabem, né? Muitas vezes nada se cria